Como você tem acompanhado a nossa cobertura desta chegada da pandemia de coronavírus ao estado do Piauí, nós sempre abrimos a nossa edição apresentando para você a evolução da pandemia em todo o mundo. Os números deste início de terça-feira são os seguintes, no monitor. 1.942.360 casos confirmados de Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus em todo o mundo. Desse total, 1.355.561 casos são considerados ativos. São pacientes que passam por tratamento na tentativa de se livrar das consequências do vírus no organismo humano. Casos recuperados já são 465.073 casos em todo o mundo. Até o exato momento, início desta tarde de terça-feira, casos fatais são 121.726. A partir de agora, nós passamos a dar um giro pelos países do nosso globo, do nosso mundo, que vem se destacando por conta da agressividade da evolução da pandemia neste exato momento. Nós começamos agora, depois de muito passar pelos números da China, onde tudo começou, nós vamos nos focar agora nos Estados Unidos da América, país que por um certo tempo evitou o isolamento social e agora colhe as consequências dessa decisão de seus governantes. Na atualidade, o panorama da Covid-19 em território norte-americano é o seguinte: 587.752 casos confirmados de coronavírus nos Estados Unidos. Nós estamos falando de um pouco mais de um quarto dos casos globais estão em território norte-americano. É sempre muito bom destacar que os Estados Unidos, por um bom tempo, evitou essa política de isolamento social. Em certos momentos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a dizer de que seria uma besteira fazer esse isolamento social, inclusive recomendou que a população saísse às ruas e continuasse com sua vida normal. Tá aí a consequência. Quase um quarto dos casos registrados na atualidade são em território norte-americano. Casos ativos, 519.197 casos. Os recuperados nos Estados Unidos já são 44.207 casos. Casos fatais, 24.348. Vamos agora para o continente europeu, porque realmente na Europa nós vimos uma grande evolução, uma evolução muito agressiva em território europeu. Agora quem está tomando ali o topo da atenção no território europeu é a Espanha. Vamos para os números espanhóis neste início de tarde. Lembrando que nós estamos aqui apresentando para você os números que são atualizados em tempo real pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que está sempre em contato com as autoridades de saúde pública, atualizando esses dados em tempo real. Os números espanhóis neste início de tarde são o seguinte: 172.655 casos registrados confirmados de Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus em território espanhol. Casos ativos, 87.001. Casos recuperados, 67.504. É sempre importante destacar que os casos recuperados evoluem numa certa velocidade ali na Espanha, não é? Está sempre acompanhando, sempre beirando ali os casos ativos. Casos fatais em território espanhol, 18.150 casos registrados na atualidade. Agora nós vamos para a Itália, também território europeu, um país que por muito tempo vigorou como um dos principais cuidados, principais preocupações do território europeu no que diz respeito à pandemia de coronavírus. Vamos atualmente a este panorama do território italiano com relação à Covid-19. Os números no telão. 159.628 casos registrados confirmados de coronavírus, da Covid-19, que é a doença causada por este vírus, em território italiano. Casos ativos já são 103.678 casos de italianos que estão passando pelo tratamento para se livrar das consequências do coronavírus no organismo humano. Casos recuperados, 35.435 casos. E óbitos registrados em território italiano, 20.515. É importante destacar para você que até o exato momento a Itália continua registrando mais mortes do que a Espanha. A Espanha está em segundo lugar, por assim dizer, neste ranking de evolução da pandemia, porque na Espanha existem mais casos oficiais. Mas na Itália, que está em terceiro lugar, existe o maior registro de mortos. Por isso que nós estamos apresentando para você este ranking desses 3 países do nosso planeta que estão realmente chamando a atenção por conta da evolução da pandemia de Covid-19 na atualidade. Passado por esses 3 países, o ranking dos 3 primeiros que requerem mais atenção, nós vamos agora para o território brasileiro. Estes são os números apresentados pela OMS neste início de tarde de terça-feira. Telão.
23.955 casos confirmados em território brasileiro. Casos ativos 22.594, os recuperados, como você acompanha, nós não temos este número, esta informação, porque estamos aguardando um protocolo do Ministério da Saúde para especificar quais são os casos recuperados. Este protocolo deve ser divulgado em breve, visto que há uma grande ansiedade da sociedade em saber quais são esses casos recuperados, como tem sido o ritmo, como tem sido também a eficiência do sistema público e privado de saúde brasileiro no tratamento à Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Até o início desta tarde de terça-feira, o Brasil já registrou 1.361 casos oficiais de óbitos. Estes são os números apresentados pelo boletim da OMS neste início de tarde de terça-feira. Já que nós apresentamos este passeio pelo globo, vamos focar os nossos esforços, os nossos olhares para o estado do Piauí. Você acompanha aqui em nosso monitor o boletim mais atualizado divulgado pela CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Gosto sempre de destacar que esses números são divulgados sempre no final da tarde, por isso os números que vamos apresentar para você de casa são referentes ao boletim de ontem. E a realidade que foi destacada, que foi apresentada pela CESAP às 20 horas, 8 horas da noite, nesta segunda-feira, foi a seguinte: até o exato momento, 1.483 casos descartados. Foram pacientes que manifestaram algum sintoma semelhante com a Covid, passaram por um procedimento de investigação, passaram por testagem, mas foram descartados. Então, 1.483 casos descartados. Até o exato momento, o estado do Piauí trabalha com a confirmação de 58 casos confirmados. De ontem para hoje, na realidade, de domingo para segunda, foram acrescentados 9 casos, no caso todos mulheres. Uma de Pimenteiras, de 44 anos, uma de Caracol, de 83 anos, e as demais mulheres que foram confirmadas para a Covid-19 aqui de Teresina, a capital do estado do Piauí. As idades das mulheres: 37, 27, 57 e 2 mulheres com 29 anos. Esses números mostram que realmente a doença não escolhe ninguém. E como se tem falado por aí, as pessoas mais jovens não estão livres de contrair a Covid-19, visto que o vírus não está escolhendo ninguém. Está pegando todo mundo mesmo. Até o exato momento, 8 óbitos confirmados em território piauiense. É importante acrescentar para você que o óbito que foi acrescentado a estas estatísticas foi de um homem de 63 anos do município de Piracuruca. Ele já estava entre os casos confirmados aqui no estado do Piauí. E é importante falar sobre essa realidade de Piracuruca, porque o município vem apresentando pelo menos 100 pessoas monitoradas neste exato momento com a suspeita de terem contraído a Covid-19. Por isso que os olhares da saúde pública do estado do Piauí também se voltam, além de Teresina, que é este grande centro de referência, voltam-se também para o município de Piracuruca, região norte do estado do Piauí, por conta dessa realidade. Pelo menos 100 pacientes monitorados com suspeita de Covid-19. Os municípios, nós temos Teresina com 47 casos, um caso registrado em Campo Maior, um caso registrado em Caracol, um caso em Parnaíba, em Pimenteiras, 4 casos em Piracuruca e 3 casos em São José do Divino. Até o exato momento, são 116 suspeitos internados. Desse total, 78 estão em leitos clínicos. 38 estão em unidades de terapia intensiva, as UTIs. E é justamente para equipar a nossa saúde pública que as instituições, como o governo do estado e como a Prefeitura de Teresina, estão correndo contra o tempo, criando hospitais de campanha e também comprando equipamentos necessários para garantir uma sobrevida aos pacientes diagnosticados com coronavírus. E também aqui nós temos um outro dado que vem apresentando aqui pelo boletim da CESAP, um dado bastante esperançoso, ainda pequeno, mas mesmo assim mostra que há um combate efetivo contra a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Até o exato momento, 8 pacientes que manifestaram as consequências do vírus em seu organismo já tiveram alta clínica. Então nós temos 8 pacientes tidos como curados após contraírem o coronavírus e manifestarem a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Esses são os números mais atualizados do estado do Piauí neste início de tarde de terça-feira. Mais informações você acompanha sempre em tempo real através do seu portal odia.com.